a primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro do mês, do mesmo meses do ano. Falais a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Farei a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das vacas, ou das cabras, e os guardarei até ao 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as obreiras e na vegas da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com erva amargosa a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo primogênito da terra na terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim, a todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem vendo. Eu, o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memória, e celebrai-o eis por festa ao Senhor. Nas vossas congregações celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardais, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardarei a esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães sem fermento, até 21 do mesmo mês à tarde. Por 7 dias não se enche nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, nem em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: escolheis e tomai vós cordeiro para a vossa família e sacrificais a Páscoa. Então tomais um molho de hisopo e molhai no sangue que estiver na bacia. Passais na vega da porta em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir o egípcio. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir.
Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrar na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenará a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servis ao Senhor como tendes dito. Levantai-vos também convosco, vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e de abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque dizia, todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que se levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos do egípcio, e esse lhe dava o que pedia. Assim eles despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. E subiu também com eles muitas misturas de gente, ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado. E coziram bolos sem fermentos da massa que levará ao Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram expulsos do Egito às pressas, e assim nem prepararam comidas. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passado os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerás dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Nunca mais se comerão. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado todo homem. Então poderá celebrá-la e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram como o Senhor ordenará a Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo o seu exército. Amém.